E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas, sou personal trainer e preparador físico, entusiasta da bike há aproximadamente uns 2 anos e agora um feliz proprietário de uma gravel bike. E nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouquinho dela para você. Eu acabei optando pela compra de uma gravel. Eu sou um ex-mountain biker, assim como talvez muita gente que esteja assistindo esse vídeo querendo saber se vale a pena a compra ou não, na dúvida de comprar uma gravel. A maioria dos praticantes são mountain bikers ou ex-mountain bikers que vão acabar se tornando os famosos graveleiros. Eu tenho uma afinidade muito grande com o ciclismo de estrada, então eu acabei me identificando muito com a gravel, gostando muito dessa pegada, e acabei deixando a mountain bike um pouco de lado, vendendo ela e focando exclusivamente em gravel e ciclismo de estrada. Pra gente começar, é bom a gente entender, uma gravel bike ela sempre se parece muito com uma bicicleta de estrada, só que ela tem algumas diferenças básicas da geometria que tornam ela um pouco mais confortável no uso tanto em estradão como também no asfalto, caso você deseje usar ela. Como são bicicletas derivadas do cyclocross, elas ainda não têm um desenvolvimento muito correto. Provavelmente ao passar desse ano e do próximo a gente vai ver uma gama muito diferente de uma gravel bike para outra. Elas acabam se tornando muito diferentes de marca para cada marca, mas basicamente a altura da central de direção dela ela é mais elevada que uma bicicleta de estrada, assim como o ângulo de abertura da caixa de direção também é mais aberto. Por exemplo, nessa Sense, o ângulo de caixa de direção dela é em 71 graus. Isso torna a bike um pouco mais comprida e confortável, ficando muito próximo de um ângulo de abertura de bicicletas de mountain bike de uso misto, assim, umas bicicletas mais de entrada, como o OG 7.0, enfim. Antes das marcas começarem a aderir a caixa de direção de 69 graus, que hoje é a maior parte das mountain bikes, as gravels normalmente têm de 71 graus ou no máximo 70 nas que eu pesquisei antes de comprar ela. E além disso, a altura do central de movimento da bicicleta também tende a ser um pouco mais alto, tudo visando o conforto da bicicleta, diferente das bikes de estrada, que são bikes usando totalmente a performance. E essa central um pouquinho mais alta, ela altera completamente o comportamento da bicicleta. Falando um pouco mais especificamente do desempenho dela na estrada, no asfalto propriamente dito. Lucas, estou querendo comprar uma gravel para andar no pelotão de road, dá certo? Se você for uma pessoa muito bem condicionada e o pelotão talvez ser um grupo de pessoas que não pedale tanto quanto você consegue performar bem e andar junto com bicicletas de estrada. Mas o que eu tenho percebido e que eu já vi em podcasts, pessoas muito mais experientes que eu falando, essa bicicleta ela tende a ter de 3 a 7, 8% a menos de performance na estrada do que bicicleta. Então, exemplificando com a minha prática, por exemplo, giros básicos, treinos básicos em Z1 alto, Z2 baixo, enquanto com a bicicleta de estrada normalmente eu consigo estar pedalando nessa faixa de frequência cardíaca numa velocidade de 30 a 34 km por hora, isso depende muito do vento. Com a gravel bike nessa mesma zona de frequência cardíaca e obviamente muito provável a potência, eu não tenho medidor de potência, tá gente, só frequência cardíaca. Nessa mesma zona de frequência cardíaca, com a gravel bike eu pedalo entre 28 e 30 por hora se o vento estiver muito a favor, o que acaba correspondendo com esses 3 a 7% de diferença de performance entre uma bicicleta de estrada e uma gravel bike no asfalto. Talvez o grande problema seja acima de 35 km por hora, onde tanto individual quanto num pelotão as bicicletas de estrada conseguem performar muito bem, você consegue manter uma velocidade dessa desde que bem condicionado por um tempo considerável. Já numa gravel bike se torna um pouco mais difícil, a zona de frequência cardíaca fica mais alta, no meu caso beirando zona 4, então quer usar ela no estradão com road, até dá, mas saiba que você vai ter uma performance um pouco inferior. Já a dinâmica dela em estradão, estrada de chão, no plano, ela tende a ser muito próxima do que é com uma mountain bike, salvo exceções onde você está com muita pedra, você está com muita costela de vaca, a falta da suspensão acaba tornando o uso dela um pouco mais complicado. Mas conforto
é uma coisa que eu sempre digo, ele é muito subjetivo, né? Aquilo que você sente pode ser o que não seja o que eu estou sentindo. E tem uma criança gritando no fundo. Mas calçada com esses pneus Schwalbe 740, como eu falei antes, eu não tenho sentido muita diferença para mountain bike, onde eu usava um pneu 2.1 na dianteira e acabei trocando o meu traseiro um pouco antes de me dela por um 2.25. Diferença sempre vai ter, obviamente, tratando-se de pneu, guidão e a falta de suspensão, mas eu estou extremamente satisfeito. Hoje eu não voltaria para mountain bike por qualquer motivo. Já a performance dela em subidas, tanto de asfalto quanto de terra, ela tende a ter uma dinâmica completamente diferente da mountain bike, obviamente pela geometria. Ela responde muito mais próximo do que é uma bicicleta de estrada do que uma mountain bike. Então, para pessoas bem condicionadas, esse grupo Sora ou Claris, não sei se existe alguma gravel que vem com Tiagra, sendo uma pessoa bem condicionada, com subidas não muito longas, com inclinações muito abruptas, ele desenvolve muito bem, desde que obviamente você tenha um condicionamento, uma resistência a limiares e força muito bons. Mas ela saiba que você vai estar subindo muito mais próximo do que é uma bicicleta de estrada do que é uma mountain bike, obviamente pelo grupo e geometria da bicicleta. Mas também é importante destacar que ela é uma bicicleta muito mais leve. Então, talvez aonde você precisava da marcha vovozinha para estar subindo com uma mountain bike de 14, 15 quilos, com uma gravel bike pesando 11 quilos ou menos, obviamente 3 quilos a menos em bicicleta, caso você não esteja conseguindo emagrecer ou não queira mais perder peso, já vai dar uma diferença boa nas subidas também. E obviamente você vai sentir um pouco a falta de subir de mountain bike em subidas que beiram os 20% de inclinação ou até mais, que já são, para quem pedala mais tempo sabe que são paredes muito difíceis. Abaixo de 10% as bicicletas gravel e de estradas sempre vão subir melhor do que as mountain bikes. Essa bike vem calçada com os pneus Schwalbe 700x40. Já conversei com várias pessoas que têm a mesma Sense. Ela aceita sim pneus 700x42 na frente, tanto atrás. Atrás fica apertadinho, mas cabe aquele Specialized, esqueci o nome dele, mas enfim, que o pessoal tende a usar mais. E na frente 742 cabe tranquilo, se duvidar até um pneu um pouco maior. Já os freios dela, em muitas análises eu vejo que o pessoal traz como uma coisa negativa. São freios mecânicos, obviamente, isso não é tão comum hoje em dia em mountain bike, mas eu quero acreditar que em gravel e bicicleta de estrada de entrada isso ainda é comum, vir com freios mecânicos. Fazia muitos anos, a primeira mountain bike que eu tive, uma Caloi Explorer, lá em 2013, 2014, tinha freios mecânicos. Fazia muitos anos que eu não andava com freio mecânico. Como eu estava andando muito com bicicleta de estrada no freio do aro, isso aqui para mim já é um outro mundo mesmo sendo mecânico, mas obviamente a minha mountain bike era hidráulico. Em situações que eu preciso brecar por questão de emergência, enfim, eu gosto muito do funcionamento do freio mecânico, principalmente na roda traseira. Isso é muito estranho, talvez eu seja uma das poucas pessoas que queira isso, mas na roda traseira, em qualquer bicicleta, eu ia preferir um freio mecânico do que hidráulico. Na dianteira, obviamente, se torna um pouco cansativo, principalmente em descidas, ficar freando a bicicleta com freios mecânicos, mas nada que você não possa fazer um upgrade, deixar ele melhor. Mas não tenho do que reclamar, para o meu uso tá ótimo, mesmo aqui na região de Blumenau, Santa Catarina, que a gente tem muitas descidas acentuadas, tá rendendo muito bem. Desce como uma mountain bike? Não desce, ela é mais lenta do que uma mountain bike, mas você tem toda a segurança para descer morros super longos. Tá? Aqui o espaço que a gente tem com o pneu dianteiro, vocês podem ver que passa o meu dedo inteiro tranquilo, então 700x42 vai numa boa, mas estou gostando muito desse 700x40, para mim não tem necessidade hoje de estar trocando. Aqui eu vou tentar filmar para vocês verem de cima, é um pouquinho apertado, aqui talvez um 742, obviamente ele passa, porque eu já vi muita gente botando, só que ele fica um pouquinho mais apertado. Ó moçada, filmar um pouquinho do grupo para vocês. A Sense Gravel vem equipada, a Sense Versa, perdão, vem equipada com o grupo Shimano Sora.
Grupo de estrada, mas muito competente de entrada, né? Cassete vem 11,36 e o pé de vela compacto 50,34. É importante destacar, quando for bicicleta 49 ou 52, que é o caso dessa minha, o pé de vela, o comprimento dele também vem 1,70, ele é compacto. Do tamanho 54 para cima ele vem pé de vela 1,75. Isso muda um pouco a dinâmica de cadência, pelo menos eu percebi isso. Eu nunca tinha usado um pé de vela 1,70 e agora, passando a usar 1,70, a minha road bike ela tem o mesmo grupo e a cadência, mesmo que seja na mesma marcha, ela está um pouquinho diferente, muito provavelmente por causa desse comprimento do pé de vela. Grupo muito competente, eu sinto as trocas muito lisas, sempre preferi as trocas de grupos de estrada do que os grupos de mountain bike e estava curioso para ver como é que o Sora ia se comportar, principalmente em estradão. E eu tinha um alívio na minha mountain bike, mesmo cassete 11,36, e está funcionando perfeitamente, não tenho o que reclamar. Outra coisa importante destacar, pessoal, essa bicicleta, esse grupo, ele é totalmente compatível com um pé de vela altos, caso você queira deixar ela ainda mais compacta, reduzir ainda mais as marchas, que é um pé de vela altos, para não precisar trocar o central, é um 46,30. Aí no caso você ficaria com 30,36, que dá uma relação de 0,7 alguma coisa. Já é uma marcha muito leve para uma bicicleta de 7 kg, então com certeza a sua performance em subidas, caso esse grupo esteja muito pesado, vai ficar ainda melhor. É legal destacar também essa bike, como a Gravel tem essa pegada um pouco mais de bikepacking, não visando tanto a performance, pelo menos por enquanto. Ela vem com as bolsinhas da Draisiana. Aqui de bolsa eu quero acreditar que se for comprar individualmente, você já vai gastar em média de uns R$700, então leve isso em consideração no caso da compra. Essa de quadro eu acabo não usando, eu tenho usado mais somente a de selim. Mas tá aí, é um ponto muito bacana, gostei muito das bolsas. A Draisiana, para quem não sabe, é de Florianópolis e a qualidade dos produtos deles é muito legal. Então é isso, gente, essa é a minha Sense, estou muito feliz com ela. Um breve relato com essas 3 semanas que eu passei com ela, obviamente. Não sou o cara que mais conhece de componente, de geometria, mas acredito que eu estou desenvolvendo um feeling bom e gosto de compartilhar isso. Tem bicicleta uma melhor do que a outra? Não, não tem. Se tu ama mountain bike, se ela faz teu coração acelerar, é ela que tu tem que ter. Se tu gosta de road bike, se tu gosta de gravel, se tu gosta de bicicleta, pedala, cara. Pedala, seja feliz. É o que eu gosto de divulgar por aí. Mas, obviamente, o gravel é uma tendência. Na Europa, nos Estados Unidos, muito mais forte do que aqui, porque as fábricas estão lá, o acesso está lá, mas as fábricas nacionais estão investindo pesado nisso. A gente já tem o exemplo da Sense Versa, nós temos a Soul Spray e talvez num futuro próximo outras marcas também desenvolvendo gravel, que é um mercado que vai crescer muito. Lucas, eu quero ter uma bicicleta versátil para absolutamente tudo. Tá aqui, a Gravel Bike vai te atender muito bem em todos os aspectos. Tu vai andar muito bem no asfalto, melhor ainda em estradão, com conforto e, querendo ou não, é uma bicicleta muito bonita, particularmente essa Sense com essa pegada mais vintage. Então é isso, até o próximo vídeo.